Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e o papo hoje é sobre a série O Diretor Nu, que chegou para Netflix aí agora nesse mês de agosto, que é bem engraçada por sinal, beleza? Bora lá pro vídeo? Mas antes aí, não esquece de deixar aquele seu like, fazer aquela inscrição e dar uma moralzinha básica aí pra gente, né? Não custa nada, é só um clique, beleza? Chega mais! Com 8 episódios de 50 minutos cada um, a série O Diretor Nu surpreende a gente por no começo passar a impressão de ser um grande besterol, mas na verdade envolver ali uma história bem construída e até interessante que acaba cativando a gente. Ela conta a história aí do Muranishi Toruden, que foi um diretor controverso de filmes adultos no Japão, que revolucionou esse ramo lá naquele período, ao mostrar aí uma composição melhor nas suas filmagens e também nas revistas, né? Geralmente era aquela coisa meio batistaca, sabe? Batistaca. E ele meio que trouxe a ideia de construir ali uma história por detrás interessante, envolvendo ação, envolvendo, né, todo um contexto ali que acaba ocasionando uma maior excitação e uma espécie de nicho à parte para filmes adultos aí. Muranishi é interpretado aí pelo ator Takayuki Yamada, de 35 anos, que o faz com muita desenvoltura e consegue passar toda essa impressão de força do cara. A gente consegue perceber pela personalidade do personagem ali que ele é um cara bem utilitarista mesmo, principalmente depois da decepção amorosa que ele sofreu de a esposa o trair, né? Porque é isso que dá o gatilho nele de vender, de virar um produtor de filmes pornôs aí de qualidade. O cara vai se envolvendo ali com o submundo japonês, inclusive com a Yakuza, cara, e também com concorrentes que já trabalham na indústria ali pelo modo mais tradicional, aqueles filmes mais antigos ali, e vai rompendo e lutando contra também aquela censura japonesa que existia. A gente vê algumas questões atuais, como por exemplo o feminismo, expressos aí por meio da personagem Megumi, que é uma personagem feminina que teve aí uma vida bem rígida por parte da sua mãe, uma criação bem rígida por parte da sua mãe, mas que acaba sendo ela mesma e indo viver os seus impulsos. Inclusive ela tem um impulso sexual bem forte quando descobre que a sua mãe a teve com um homem casado. Então todo aquele moralismo que estava ali, que a mãe dela pregava sobre ela, não fazia sentido, desmorona, e ela finalmente descobre que ela pode ser ela mesma e ela vai ser o que? Atriz pornô, né? Ela procura o Muranishi numa época em que o Muranishi estava em crise ali, e acaba se tornando uma das principais estrelas dele, sendo até assediada depois pelo concorrente do Muranishi, que era a Poseidon, pelo menos aqui na história, e acaba dando todo esse glamour aí, colaborando com esse glamour que o Muranishi vem a ter. E ela é que acaba salvando o Muranishi realmente da situação, porque ela vai a público, vai à publicidade, traz toda essa história da liberação sexual, principalmente nessa questão feminina, para uma sociedade que ainda era muito tímida, muito reservada. Tem até umas cenas que mostram eles dançando nas boates ali, e as danças todas coreografadas, a gente vê uma pressão, uma coisa tão diferente da gente aqui no Ocidente, né? Uma sociedade tão realmente tímida, de uma timidez que se expande pela sociedade como um todo ali deles. E aqui mostra uma época de revolução disso. Por isso tem essa questão do Muranishi ter me lembrado o cara da revista Playboy. A trilha sonora conta com Amy Winehouse, Iggy Pop, uma trilha bem diversa ali e bem legal, acho que vai cativar a galera. A fotografia da série trabalha com uma estética que tenta trazer pra gente, às vezes, aquela ambiência de anos 80, principalmente quando mostra a parte da noite, tem aquela pegadinha meio neo-noir, uma iluminação que incide sobre os personagens dessa característica ali, com essas cores. Isso é bem interessante também, traz a gente pra dentro, né, da história. A série, obviamente, por se tratar de um diretor de filme pornô, mostra sexo bastante, assim, então se você tem algum tipo de desconforto com relação a isso, ou a sua religião não permite, sei lá, não vai valer a pena você assistir, porque vai te desagradar. Mas assim, o que eu mais achei legal na série é que ela trabalha a coisa toda de uma forma muito humana, em alguns aspectos ali. Ela mostra de forma delicada, dá uma pincelada, né, na situação que algumas atrizes pornôs passam, como por exemplo uma que era do interior do Japão e foi parar em Tóquio lá, sem os pais dela saberem como ela estava sobrevivendo. Ela ligava para eles e falava que era uma coisa e na verdade ela era atriz pornô. Também mostra essa questão humana realmente da sexualidade, como esse tabu às vezes distorce um pouco uma coisa que é natural no ser humano, que é esse desejo, é esse impulso, né? E às vezes, em vez de ajudar a pessoa a ter uma vida saudável,
porque afinal de contas um bom sexo é algo saudável, acaba por esse tabu toda a pessoa se reprimindo e não se permitindo e criando um monte de paranoias que vai gerar um monte de outras merdas aí na cabeça, já que toda essa energia tá reprimida, né? A pessoa que tem um problema aí com essa questão sexual acaba sendo uma espécie de carro que anda ou tenta andar com o freio de mão puxado. Tem algo sempre puxando ela para trás ali, prendendo. Então não tem como o ser humano ser feliz sem ele lidar com a naturalidade da sua própria sexualidade ou do seu próprio desejo sexual. Claro, dentro dos limites aí da saúde mental, né, que a gente está falando. Nada a respeito aí de coisas nocivas, como a gente vê acontecendo às vezes em noticiários aí, não. Aí é caso de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico mesmo. Na verdade, sempre é, né? Quando você tem algum problema nessa área, é sempre bom procurar uma ajudinha médica aí. Mas é isso aí que eu tinha pra poder falar sobre a série hoje, cara. É interessante, compensa e traz a possibilidade de muitos questionamentos aí sobre feminismo, sexualidade e natureza humana, beleza? Valeu, abração!